Se você pensa que o relacionamento com Deus depende da conversão a uma religião, você está totalmente enganado. Você sofre de um erro, de uma cegueira espiritual. Você não conhece o Evangelho de Cristo. Cristo, ele veio ao mundo para garantir a vida eterna, a salvação, àqueles a que ele escolheu e àqueles a que ele predestinou desde a eternidade. Como diz Efésios 1, versículos 4 a 11. Mateus 25 e 34. Ele não veio para o mundo para instituir uma religião humana, com clero, com liturgias, com rituais, para que os homens entrem nela e a partir dessa religião, ela se intitule a religião que Cristo fundou, e a partir dela os seus homens dizem que só eles podem interpretar a Bíblia, e a partir dela somente eles dizem que sem ela a salvação não existe. Não, Cristo não veio. Isaías 43 e 13. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Atos 4 e 12. Não existe, porque não existe embaixo do céu nem acima da terra nenhum nome pelo qual importa que sejamos salvos. Lucas 19:10. Hoje também veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. O Salvador é Jesus Cristo. Jesus Cristo instituiu a sua igreja, um corpo vivo, todos os santos, todos os salvos do mundo inteiro, de todas as eras. Eis que eu edificarei, Pedro, a minha igreja. Mateus 16, 17 e 18. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, o fundamento que tu falaste, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, é sobre este fundamento, sobre o nome do Cristo, o Filho do Deus vivo, é que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é que o catolicismo faz? Diz que Jesus fundou essa igreja. O catolicismo diz que Jesus fundou a religião católica apostólica romana, uma mentira, porque o catolicismo romano surgiu no ano 380, com o regime do imperador romano, Constantino. Não foi instituído por Jesus Cristo. Cristo não fundou uma religião católica romana. A palavra católico surge no século III, não significa cristãos do mundo inteiro. Ah, mas a tradição dos padres da igreja chamava os irmãos de católicos. Mas não significa nada, não tem nenhuma citação bíblica. A Bíblia chama a igreja de Cristo da igreja do Deus vivo. Não chama de igreja católica, não chama de igreja romana. Nem igreja romana, nem igreja católica. Porque como o papado, a sede do papado está em Roma, instituído pelo homem, por isso que a igreja católica romana. Apostólica, porque segundo eles é fundado na doutrina dos apóstolos. Mas não passa de arranjado de palavras, porque a palavra de Deus não se encaixa em religião nenhuma. Nem protestante, nem católica, nem espírita, nem umbanda, nada. A palavra de Deus, ela não se encaixa em religiões humanas. A salvação, ela não depende da conversão a uma religião. O catolicismo prega que fora da igreja católica, que eles chamam igreja que Cristo fundou, e não do corpo de Cristo, não há salvação. Eles dizem que o corpo de Cristo não é os santos do mundo inteiro. São os católicos que acreditam na igreja católica. Esse é o corpo de Cristo. E a Bíblia não tem fundamento. Aí você pergunta, mas onde está esse fundamento? Na tradição e no magistério. Se você não acredita na religião católica, como é que você vai ter Deus? Porque foi a religião católica que lhe apresentou Deus. Como se a palavra de Deus ela nasce dentro da igreja. É o que eles dizem. A Bíblia nasceu da igreja católica. A Bíblia é propriedade da igreja. Não, mentira. Capítulo 1 e versículo 1 de João. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. A palavra de Deus, somente disse no Salmo 119, versículo 17, ela existe para sempre, de eternidade em eternidade. Então, é uma mentira que a palavra de Deus foi dada por uma igreja qualquer. É mentira que uma igreja tem propriedade da palavra de Deus. E você não recebeu a palavra de Deus porque uma religião lhe deu a Bíblia, não. A palavra de Deus, ela sempre existiu e sempre vai existir. Ela não depende de religião nenhuma para chegar até você. Ela depende de homens escolhidos por Deus para pegar o evangelho que cheguem até você. Porque antes de existir a Bíblia compilada, no Velho Testamento, quando existia pergaminho só, a palavra era pegada. A palavra era ensinada ao povo de Deus. E nem por isso existia uma igreja que dava a você essa Bíblia. Não. Mas a palavra não deixava de ser pregada. A palavra não estava aprisionada, como disse Paulo. Ela sempre foi livre. Porque vós, como o apóstolo Paulo disse, sois as cartas vivas. Nós somos as cartas vivas. Nós cristãos que aceitamos Jesus Cristo. Então, se a sua fé está fundada na crença em uma religião,
Se você acha que ser corpo de Cristo, igreja de Cristo, significa você acreditar numa religião, você está enganado. Porque você não está nem aí para a palavra de Deus. Você está preocupado em ser servo, em ser escravo de uma religião. O seu interesse não é ser servo de Cristo, é ser servo de uma religião. E aquele que serve a uma religião não pode servir a Cristo, porque ninguém pode servir a dois senhores. Porque a religião diz que você só pode ser salvo se acreditar naquela religião. A religião diz que você só pode ser salvo se acreditar no sumo pontífice, que é o Papa. E a religião diz que fora dela não há salvação. E agora eu lhe pergunto, aonde está na Bíblia que para ser salvo precisa ser membro da Igreja Católica? Para ser salvo precisa submeter-se à autoridade do Papa. E para ser salvo só pode ser salvo se for na Igreja Católica. Então, se você acredita em tudo isso, você está sobre a lei do engano, a lei do erro, porque não tem nenhum fundamento bíblico. É a doutrina, a tradição católica e o magistério que vos ensina isso. Só há salvação dentro da igreja. Não tem como haver salvação fora da submissão da pessoa do sumo pontífice, que é o Papa. Não tem como haver salvação se você não acredita na igreja. Então, peraí, minha conversão, meus pecados são perdoados se eu me converter a uma religião. Porque essa religião se auto-intitula o corpo de Cristo. Tá onde isso? Eu interpreto a Bíblia e digo que é assim. Não, mas me mostre na Bíblia. Eu não preciso da Bíblia para todas as verdades. Porque eu tenho uma tradição que me fala, que me traduz. Porque Jesus deixou uma tradição, Deus deixou uma tradição para interpretar a Bíblia, somente ela. Mas onde é que está essa afirmação? A tradição é quem diz. Mas você não disse que Jesus deixou? Foi. Mas mostre na Bíblia, não, é a tradição quem diz. Mas não foi Jesus quem deixou? Mas é a tradição quem diz. Mas você disse que foi Jesus que deixou. Sim, mas é a tradição que diz que Jesus deixou. E não Jesus deixou e a tradição confirma que Jesus deixou. Você está entendendo como é a lei do erro, a lei do engano? É sempre os homens dizendo sobre Deus aquilo que Deus não diz sobre ele. Então eles se arrolam autoridade sobre a Bíblia para dizer sobre a Bíblia tudo o que eles quiserem. Aí eles dizem, e tu és Pedro, sobre este fundamento, Pedro, que tu falaste, eu edificarei a minha igreja. Aí ele diz, a igreja que foi edificada sobre Pedro é a igreja católica. Primeiro, Jesus não edificou a igreja dele sobre homem nenhum, nem sobre apóstolo, nem sobre discípulo, nem sobre profeta. Ele edificou a igreja dele sobre ele, que é o fundamento e a pedra de esquina. Basta você ler as cartas de Pedro, que ele vai dizer que Cristo é a pedra de esquina que os construtores rejeitaram, que o salmista já citava lá nos Salmos. Só isso. O problema é que a pergunta é essa. Você quer ficar com a palavra de Deus ou você quer a mentira daqueles que querem interpretar a palavra de Deus ao seu bel prazer e se acham autoridade sobre a Bíblia? Aí você fica do lado que você quiser. Se você quiser a mentira, você aceita a interpretação da tradição e do magistério. E se você quiser a verdade, você fica com a palavra de Deus. Por quê? Como eu vou aceitar uma crença sobre a Bíblia que não está na Bíblia? Que não tem nenhuma verdade bíblica, não tem nenhuma afirmação bíblica. Mas eu interpreto Mateus 16, 17 e 18 como sendo a Igreja Católica. Mas não está lá a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas eu interpreto porque eu sou autoridade. Mas quem disse que você é autoridade? Foi a Bíblia? Não, porque a Bíblia não precisa dizer que eu sou autoridade. Eu me digo que sou autoridade. Imagine agora, uma aberração dessa. Um grupo de mentirosos, de psicopatas da religião dizendo isso. Um bando de psicopatas, de aloprado, de herege. Um bando de malfeitores da religião. Mercadores da fé. Eles são mercadores da fé. Eles vivem blasfemando, usando o nome de Deus em vão e dizendo que eles decidem que eles são a única autoridade sobre a Bíblia. Eles decidem que eles são a única autoridade sobre a palavra de Deus. Como se a palavra de Deus estivesse presa a alguma religião, a algum homem ou a algum clero. Porque eles querem a sua submissão, a sua subserviência à religião deles. Então vocês têm que aceitar que eles são autoridade e somente eles podem dizer o que quiserem sobre a Bíblia. Eles querem a sua submissão e a sua conversão à religião dele. E fora deles não há salvação. Mas a salvação não está em religião nenhuma, não está em organização religiosa nenhuma, não está em nenhum clero religioso, não está em liturgia religiosa nenhuma, não está em submissão a líder religioso nenhum. Está unicamente na pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. E a igreja, e como você vai fazer parte do corpo de Cristo? O corpo de Cristo são todos os salvos do mundo inteiro. O corpo de Cristo não é, nunca foi e nem será a sua religião e nenhuma religião nenhuma humana. O corpo de Cristo nem é a religião católica, nem a religião protestante, nem a religião espírita, nem a religião de matriz africana, não é religião nenhuma. O corpo de Cristo são os salvos do mundo inteiro. Pare de mentir, pare de enganar, pare de manipular a fé das pessoas.
Seja honesto, não seja desonesto. Fora de Cristo não há salvação.